Como organizar um culto na igreja? Geralmente os cultos são divididos em média em 5 sessões importantes. Primeiro, louvor e adoração. É aquele período em que os cânticos comunitários são ministrados. Segundo, é a apresentação e oração de transição, que logo depois aos cânticos segue-se geralmente a apresentação de quem vai ministrar a palavra de Deus, com uma oração de consagração. Terceiro, ministração da palavra de Deus. É o período em que o orador da noite irá ministrar a palavra de Deus de forma contextual e expositiva. Veja acima no card como preparar uma mensagem ou um sermão bíblico e veja a importância de se preparar este momento. Quarto, orações, ofertas, dízimos e avisos finais. Após a ministração da palavra, segue-se a oração, referente à aplicação da palavra na vida comunitária. Depois, o momento de oportunizar as ofertas, os dízimos e depois os avisos e considerações finais. Quinto, a bênção apostólica. É o encerramento, geralmente é oficializado com uma oração e ministração da bênção apostólica pelo dirigente da comunidade ou quem o mesmo convidar. Nos próximos vídeos nós iremos falar detalhadamente sobre cada parte do culto ou desta liturgia. Não deixe de se inscrever em nosso canal. É claro que isto não é uma regra fixa. Ela vai variar de acordo de cada comunidade e confissão de fé que a igreja está inserida. Assista no card acima. Todas as igrejas evangélicas são iguais? É claro que não. E descubra a diferença de cada uma delas em sua organização. Uma igreja cristã organizada deve ter todas as suas atividades voltadas à palavra de Deus, isto é, o que chamamos de um culto cristocêntrico, onde Cristo é o centro da atividade litúrgica. E aqui vai um alerta. Muitas comunidades que se dizem cristãs não têm como objetivo a ministração da palavra de Deus em seus cultos. Utilizam muitas vezes versículos isolados para atingir os seus objetivos financeiros e institucionais, prometendo que esses sacrifícios de doações vão garantir prosperidades e libertações de muitos males. Cuidado! A palavra de Deus já alertava sobre o surgimento destes nos últimos dias. E nada de preconceito com esta palavra liturgia. Ela significa simplesmente a ordem do culto. Culto é liturgia. Mesmo que você seja de linha pentecostal ou carismático, a organização do culto obedece uma certa ordem. Umas possuem uma liturgia bem flexível e outras bem fechadas e ordenadas previamente. Cada pessoa possui uma preferência litúrgica quando escolhe uma determinada igreja e para se ter comunhão. A origem desta palavra significa serviço do povo. Entre os cristãos da primeira igreja, ela foi usada como significado de serviço religioso oferecido a Deus, que ao organizar o culto na igreja, possamos entender que a parte mais importante, essencial e deve ser preservada em máxima consideração é a ministração da palavra de Deus. Ela é o centro da reunião comunitária em adoração. Isto aprendemos que na celebração o fim principal é glorificar a Deus, é obedecer a sua palavra, e não outras atividades que simplesmente tiram e roubam o foco de um verdadeiro culto a Deus. Nós devemos sempre perguntar: qual é o seu objetivo para ir até a igreja? Qual o seu propósito? O propósito de um culto verdadeiro a Deus se constitui em, primeiro, louvar a Deus, conforme declara em Salmos 84, versículo 4. Segundo, edificação pela palavra de Deus e pela oração. Salmos 84, versículo 1 a 12 e primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4 a 26. Terceiro, fazer discípulos, através da proclamação da palavra e pelo ensinamento das doutrinas do Senhor, conforme declara em Mateus 28, versículo 19 e 20. Quarto, expressar a unidade do povo de Deus, conforme declara em Atos, capítulo 2, verso 13 e 14 e capítulo 2, versículo 46. Quando a igreja se reúne para o culto, somos confortados pela presença física daqueles que têm a mesma fé e o mesmo propósito de vida. Esses momentos de comunhão devem ser, sim, valorizadas, como diz o autor de Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns,
antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E se você ainda não escolheu uma igreja para congregar e tem esta vontade, eu preparei uma playlist toda especial para você sobre este assunto. Como escolher a sua igreja. Vou deixar aqui no card ao lado, é só você clicar e assistir. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.